Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui no Além da Comida, o seu baú de insights sobre perda de peso, compulsão alimentar, relacionamentos e muito mais, sempre com o olhar da psicologia. Eu escrevi o tema de hoje inspirado em duas pacientes que eu atendo aqui na clínica, e a dor que elas passaram provavelmente já aconteceu também com você que clicou aqui nesse vídeo. Eu tô falando sobre a ansiedade que bate quando você entra num provador de roupas e vai percebendo ali peça por peça que nada serve, nada parece ficar bom. Vai dando aquela tristeza, aquele desespero. Às vezes você tá comprando roupa para um evento especial, às vezes o prazo tá curto, tem que comprar com pressa e nada te deixa feliz quando você se olha no espelho. Talvez isso tenha acontecido quando você foi provar roupas para o Natal e o mesmo se repetiu no Ano Novo. Você entra com aquela sensação boa de estar cheia de expectativa e sai se sentindo muito mal. Nesse momento, provavelmente começa a vir uma chuva de pensamentos como: eu deveria ter me dedicado mais, eu sempre estrago tudo, ou como é que eu deixei chegar a esse ponto? E ali, sozinha, entre cabides e etiquetas, você não vê somente um corpo. Você vê promessas quebradas, tentativas que não duraram. E aquela sensação antiga de que você não é capaz de sustentar a mudança. Mas se tem uma coisa que eu também levei muito tempo para perceber e que quando eu olho para trás eu me pergunto, por que eu demorei tanto tempo? É o fato de que você é completamente capaz de viver a vida que você deseja e ter o corpo que você deseja, e você desperdiça essa construção todo santo dia. Voltando ao exemplo das duas pacientes que eu atendo e que me inspiraram a fazer esse vídeo, o maior problema delas não era nem o emagrecimento em si, não era sequer os gatilhos que aconteciam no dia a dia e as fazia descontar na comida, sabe, comer para relaxar, para poder ter alívio. O problema era a mente. Uma das premissas principais da terapia cognitiva comportamental é que não são os fatos que geram algum desconforto ou gatilhos na gente. É a forma como a sua mente interpreta e lida com esses fatos. Então, o problema não são os gatilhos, não são os acontecimentos ruins, não é a alimentação, não são os outros. Uma das poucas coisas que podemos controlar na vida é a forma como escolhemos reagir ao que acontece ao redor. E uma mente vulnerável que parece quebrar a cada gatilho deixa de lado essa autorresponsabilidade e fica focando ali somente na dor. É claro que o seu corpo vai precisar extravasar isso de alguma forma. E a comida tá ali, tá tão perto, é tão reconfortante. A comida não pode de forma alguma ser o único meio em que você usa, que você sabe usar para se regular, para voltar para o conforto e para a calmaria. Essa relação de dependência da comida, onde acontece um fato ruim, como uma crítica, um problema, uma discussão, você corre para a comida para se confortar, para ter alívio, só vai piorando a sua relação com o seu corpo, com as roupas, com a sua vida no geral. Porque a cada reganho de peso, você perde em autoestima, perde em autoconfiança. Então, por hoje, foque somente em observar o que acontece dentro de você quando algo não sai como esperado, quando a roupa não serve, quando o espelho te devolve uma imagem que você não gosta, não fica feliz em ver. Não faça nada diferente ainda, somente observe. Observe a frase, o pensamento que surge primeiro na sua cabeça. Observe o tom de voz desse pensamento. Veja, preste atenção se ele te acolhe ou se ele te pune. Porque é exatamente aí que começa a autossabotagem. Uma das pacientes que eu comentei percebeu uma coisa muito importante. Sempre que algo dava errado na vida dela, a frase automática que vinha na cabeça dela era: eu não consigo manter nada na minha vida. E quando você repete isso por anos, o seu cérebro passa a agir como se isso fosse um fato e não um pensamento. Já a outra paciente, ela se deu conta de que antes mesmo de abrir a geladeira, abrir o armário, ela já estava se punindo mentalmente. A comida vinha depois.
somente como uma consequência, porque ela já tinha decidido, ela já tinha desistido antes de ir para a comida. Então, por hoje, o exercício não é comer diferente, não é tentar mudar a quantidade ou fazer trocas ainda, é pensar diferente, porque esse é o princípio de tudo. Da próxima vez que você sair de um provador com vontade de chorar, ou que você se olhar no espelho e aí sente aquele aperto no peito, troca a pergunta. Em vez de se perguntar o que há de errado comigo, experimenta se perguntar o que eu estou sentindo agora e o que eu preciso para criar a realidade que eu desejo viver. Eu quero te dizer algo com muita honestidade. O seu corpo hoje, ele tá como tá. Lutar contra ele, se esconder, odiar o espelho, não vai mudar nada, só vai te machucar ainda mais. Então, vista a roupa, vá ao evento, curta as festas, curta os momentos com a sua família, socialize mais. A maioria das pessoas que deseja emagrecer para de socializar, para de sair por ter vergonha do corpo. A maioria ainda se afasta do marido, do namorado, de momentos especiais, também por sentir vergonha do próprio corpo, por achar que não é o suficiente. Não pause a sua vida porque uma peça de roupa não serviu, mas se comprometa com uma coisa, que essa seja a última vez que você se olha no espelho com vergonha. Quando eu falo para você aceitar o seu corpo, eu não estou querendo dizer para você abaixar a cabeça, deixar tudo como tá, mesmo te fazendo mal, muito menos se culpar pelos hábitos que te trouxeram até aqui. Assuma a responsabilidade com muito carinho. Cuidar da saúde mental não é um mero detalhe dentro do processo de emagrecimento. É justamente o que permite que você continue, que você seja de fato uma pessoa muito constante. E é a constância que vira resultado. Não se esqueça disso nunca. E começa a reconhecer mais também os pontos de melhoria. Os pequenos saltos que você vai dando ali rumo aos seus objetivos. Para com essa mania de achar que o seu crescimento foi pouco, foi pequeno, que era para estar melhor, era para estar diferente. Não fica com a mente presa no que deveria ou no que poderia ter sido diferente. Porque a qualidade desses pensamentos de culpa e essa sensação de que você está atrasada na vida é muito baixa. E a qualidade do seu pensamento reflete imediatamente no seu emocional e no seu humor. Quanto mais deprimidos forem os seus pensamentos, menos energia e menos motivação você vai ter para mudar. Então não fica presa se lamentando, é muita energia desperdiçada ali. Coloca todo esse impulso, toda essa carga de energia para mudança e não para lamentação. Quando você achar que a sua conquista foi pequena demais, lembra que são as sementes que sustentam florestas inteiras. E se você sente que tenta mudar, tenta fazer diferente, sempre volta para o mesmo lugar, seja muito bem-vinda ao Além da Comida.